Suyokuchi no Saga começou de forma incrível, apenas para que logo em seguida ele fizesse eu nem querer terminar o segundo episódio. Seguindo como eu fiz com outros animes dessa temporada, eu fui dar uma chance para Suyokuchi, assim como eu vim aqui contar pra vocês as minhas primeiras impressões. E eu passei de gostar muito do primeiro episódio para não querer ver mais nada sobre isso no segundo. Isso porque a qualidade desse anime cai tremendamente na minha opinião. E hoje eu vou falar pra vocês minhas primeiras impressões e claro, comentários, análises e tudo mais sobre Suyokuchi no Saga. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grupo de Animes, e te convido a conhecer meu canal e meu trabalho se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui no canal. É super rápido e fácil e com apenas um clique você entra para a nossa comunidade, que você não vai se arrepender. A história se passa em torno de Kaio, que viveu na época em que os demônios destruíram o mundo. Após séculos de paz entre as raças, por causa de um acordo firmado entre um antigo rei demônio com a humanidade naquela época, os humanoides acabaram se acostumando com a paz, e assim eles acabaram enfraquecendo. Afinal, se você está em paz e não está em guerra, pra que você vai ficar forte? Pra que você vai treinar? Então eles ficaram fracos. E foi quando os demônios quebraram o tratado, que havia sido estabelecido no passado, e começaram uma invasão contra o território humanoide. Sem se importar com baixas, eles foram com tudo, conseguindo assim derrubar um país atrás do outro, destruindo as nações. Até o momento em que o maior e mais poderoso império humano também caiu nas mãos dos demônios. E então, em uma última tentativa desesperada, os humanoides restantes se juntaram para ir derrotar o rei demônio, e assim talvez mudarem seus destinos. E um daqueles que chegou até o castelo do rei demônio é justamente Kaio com o seu grupo, pessoas que podem ser chamadas de heróis. Kaio e seu grupo, às custas de muitas perdas ao longo do caminho, chegam no castelo, mas no final ele acaba enfrentando o rei demônio sozinho porque todos os seus companheiros acabaram sendo mortos, onde ao sacrificar ainda mais coisas, ele consegue derrotar o inimigo. Embora agora também sua vida esteja se esvaindo, ele está morrendo. Ele derrotou o rei, mas está indo junto. Até que ele encontra um item mágico que estava nas mãos do rei demônio, o coração do dragão divino, que continha não apenas uma vasta magia, mas também um feitiço para voltar no tempo. E assim ele acorda 3 anos antes da invasão demoníaca começar, vendo sua família e amigos ainda vivos. E aqui ele começa a colocar as coisas em perspectiva, tentar entender melhor o que está rolando após pensar que isso era um sonho. Ele finalmente percebe que voltou no tempo agora, tanto que ele vai consultar sua mãe, que é uma arquimaga, sobre a existência de tal magia e como que isso poderia ser possível, como que eles poderiam fazer isso funcionar, até que ele meio que descobre como que eles fizeram isso. E agora tendo em mãos o coração do dragão divino e um diário com todo o conhecimento que ele lembra do futuro, Kaio decide que ele vai mudar o futuro. Ele não vai permitir que a mesma coisa aconteça de novo, ele vai mudar seu próprio destino. E eu gostei bastante desse primeiro episódio, eu não vou negar. O tema central dessa história, que é ele viajando de volta no tempo para mudar o futuro que ele conhece, já é algo que é bem interessante, você não vê tantos animes com esse tema. É uma coisa meio difícil de se encontrar mesmo. Mas também tem o fato de que tem mais por trás dessa história. Afinal, por que o rei demônio tinha o coração de dragão divino cheio de magia que ele conseguiu sacrificar metade dos humanoides do continente? E o que ele queria fazer com isso? Afinal, ele tinha um feitiço de viagem no tempo, mas o que ele queria fazer voltando no tempo sozinho por acaso? Ele queria mudar algo no passado? Ou era um plano de contingência para caso tudo desse errado? Ainda vamos descobrir sobre isso, mas isso é legal, é interessante, é uma história a mais. Além disso, se ao voltar, Kaio voltou com o coração de dragão do futuro, e aquele que era para estar no presente, se o do futuro veio com ele, e o do presente, agora tem 2 deles ou um deles foi excluído? E se foi excluído, o que acontece com o rei demônio? Ele deve ter percebido que o coração sumiu, ou por acaso porque o coração sumiu, ele nunca conheceu o coração. O que acontece com essa linha do tempo? Essas são coisas que precisam ser respondidas para virar uma boa viagem no tempo. Afinal, quando você escreve uma viagem no tempo, você precisa dar nó nos loops. Mas claro, além disso, o resto do episódio também chamou bastante a minha atenção. A diferença de arte do começo para o meio, onde na parte que ele é adulto no mundo em ruínas, as coisas são mais escuras, desgastadas, os rostos são mais cansados. Afinal, o mundo estava literalmente acabando. E então voltamos para o passado com as coisas brilhantes, juvenis, bonitas, mostrando que não existe sinal de guerra aqui. E você vê isso porque a menina é uma arquimaga que fica intocada lendo livros tranquilamente, enquanto em tempos de guerra, uma arquimaga estaria lutando em todo que é canto. Arquimagos são muito poderosos e raros, e aqui ela está apenas lendo, descansando. Esse contraste entre o passado e o futuro foram bem feitos e eu gosto disso. Junto disso, a animação está boa também. Ela não está a melhor animação
animação dessa temporada, mas está legal. Os personagens têm bons movimentos e você percebe os detalhes, como na cena em que o Kyle se arrastou pelo chão, e isso é bem legal. E claro, nas lutas que nos foi mostradas, a animação estava bem feita também, com uma coreografia interessante, os personagens realmente se movimentando, embora os efeitos especiais eu achei meio meme, achei que ficaram meio fora de ritmo, que não combinaram muito. O design dos personagens é algo que me agradou, ele tem um toque meio padrão ali numa pegada mais 2010, né, com aquele cabelo espetado pro alto, parecendo com o Sasuke ali atrás, ou com o Dragon Ball, ou com a Kamiga Kill. É um design um pouco mais antigo se você parar pra ver, mas não é ruim, eu gosto dele. No geral, os designs estão bonitos com bons personagens, na minha opinião pelo menos. A arte em geral do anime também está bem legal, eu gostei das cenas com paisagens, ou com o mapa mundi, enquanto explicava mais sobre o mundo. Até os interiores das casas e lugares estão bem mobiliados também, mostrando que os artistas realmente trabalharam aqui. E claro, também tivemos outras cenas que são mais de comédia ali, que também ficaram bem legaisinhas, como quando ele voltou pro passado e partiu pra cima da amiga de infância, enquanto pensava que era um sonho, já descendo a mão ali pra baixo, se é que você entende. Você vê que o cara não perde tempo mesmo, ou como todo mundo queria dedicar aquela refeição que ele comeu como presente de aniversário. Esse episódio teve um bom senso de humor, um bom timing com o humor junto das outras coisas, e eu achei isso bem interessante, bem legal. Quanto ao protagonista, eu até que gostei do Kyle. Ele não parece aqueles personagens que viveram por várias décadas, e ainda assim parece uma pessoa que tem 10 anos de idade, porque você vê isso em muitos lugares, personagens que são velhos, mas que parece que tem 10 anos, que nunca amadureceram, que nunca cresceram. Embora ele tenha algumas reações mais juvenis, isso é facilmente explicado, vendo que ele pensava que isso era um sonho, ou que ele tinha acabado de morrer e do nada acordou em uma cama, pensando que, pô, ou ele tá no pós-vida, ou ele tá sonhando com memórias felizes. E o fato de ele ter escrito um diário com as coisas que ele lembrava do futuro para não se esquecer, mostra que ele é minimamente capaz de traçar planos para o futuro, porque eu conheço muito protagonista que não faria isso, apenas confiaria na sua memória. E aí tem algum plot de que, pô, ele esqueceu de alguma coisa, ou ele confundiu alguma coisa, tem um drama por trás disso. Aqui não, ele sentou e escreveu tudo para ter certeza que não ia esquecer. Junto disso temos ele indo à procura de mais informações com a sua mãe, que é uma arquimaga, e pensando no futuro sobre como ele pode prevenir o que aconteceu, o que também é bom, mostra que ele é inteligente, e ele tem capacidade de pensar antes de agir. Obviamente vemos que ele é meio ruim em mentir e dar desculpas, porque ele deu umas desculpinhas bem paias, mas no geral ele parece ser um sólido protagonista. Eu gosto muito do fato de que ele entende que não conseguiria nada sozinho, e está pensando em como contornar isso para evitar aquele futuro. E bem, no geral, essas foram minhas primeiras impressões do primeiro episódio, que eu pessoalmente gostei bastante. Ele também foi um episódio com mais explicações e com menos ação, né, focando mais em apresentar o mundo pra gente e a história, então ele é um episódio mais calmo e tranquilo. Agora vamos para o segundo episódio e minhas impressões dele, que já não foram muito boas. Aqui eu fiquei desapontado. Vamos lá desde o início. Ele estar praticando enquanto seguia suas antigas memórias é bem interessante, faz sentido. Ele é um lutador experiente, ele sabe como fazer isso. Ele quer saber onde ele está em questão de força comparado com o antigo ele, então ele pegou o oponente mais poderoso que ele já enfrentou para lutar de novo contra ele e entender onde ele se situa. Isso é bom, isso é inteligente a se fazer. Ele está fazendo aquela famosa luta fantasma, né, que é enfrentar sua própria imaginação. Mas a animação dessa parte é simplesmente horrorosa, cheia de frames parados e com alguns efeitos especiais muito ruins, que é para deixar um pouco mais dinâmico. Sinceramente, isso aqui me desapontou muito depois do primeiro episódio. Do nada um monte de frame estático com efeito especial ruim, e isso aqui é um anime de luta, vai ter muita ação daqui pra frente, e ainda assim eles entregaram isso pra gente. Aí temos ele falando sobre seu poder mágico ter aumentado comparado com antes, e podemos pensar que isso se deve à viagem no tempo, mas por que isso aconteceu? Não tem explicação e ele nem questiona, ele nem especula o que pode ter acontecido. Ele só vê o aumento de poder, percebe que aumentou e aceita como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não sabemos de onde isso veio, por que ele ficou mais forte. Isso aqui é plot armor? O autor só quis deixar ele mais forte por acaso? Porque ele ficou mais forte do que antes, sendo que isso não tem motivo nenhum pra isso. Isso aqui é outro ponto que eu também não gostei. Agora, houveram coisas que me agradaram? Sim, houveram. Como ele está traçando planos realistas para o futuro de acordo com seu objetivo de virar um herói, porque ele quer virar um herói para ter influência e assim ajudar o mundo a prevenir o ataque dos demônios. Ele entende que sem influência, dinheiro e conexões ele não pode fazer isso, e isso é inteligente, isso é legal. Também tem o rolê dele beijar sua amiga de infância, mostrando que não tem tempo ruim, que não tem frescura, se ele quer ele faz. Mas depois disso, na minha opinião, o anime fica muito conveniente. Principalmente o encontro dele com a elfa, aí ele fala o nome dela, mas depois ele resolve tudo isso com um pacto que proíbe ele de falar o nome dela para usar esse nome contra ela, e ela fica tranquila
tranquila, fica normal, e ela até se junta a ele mais tarde. Nessa parte eu já comecei a ficar desgastado com a obra, porque não apenas já tinha uns pontos ruins que estavam me incomodando, mas aqui começou a ficar tudo muito conveniente, muito entregue pro protagonista, muito fácil. Parece que depois de um ótimo episódio, as coisas começaram a ficar muito genéricas do nada. No geral, eu não sei como que é o episódio 3, porque eu não assisti ele e sinceramente eu nem sei se eu vou, porque eu perdi muito a vontade. Vendo o episódio 1 eu fiquei bem animado, e no episódio 2 bem desanimado e desapontado. E essas foram minhas impressões de Soukouchi no Saga, meus amigos. Parece sim ter um plot interessante, porém como disse antes, o segundo episódio me pegou de jeito e me desanimou demais. Agora, você assistiu isso? Você sabe se melhora ou se piora, se continua na mesma? Comenta aí o que você acha que eu quero saber, porque eu sinceramente, do jeito que está, não vou continuar vendo. Por outro lado, um anime que parece estar melhorando é Tate no Yusha, e aqui eu te conto mais sobre o episódio 4 que tá bem legal. Então eu recomendo que você assista aí. Agora não se esquece de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, eu fui.